Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. Se você gosta do Cruzeiro, com certeza você vai gostar do canal. Então deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para todos, para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal você vai ser avisado. Gilberto vem pro Cruzeiro, pergunta o Vitinho Ferreira. Vitinho, outro dia eu consultei um brasileiro que mora lá nos Emirados, o cara manja tudo sobre o futebol dos Emirados. Inclusive foi ele quem levou o Edu pra lá. Aí eu tava perguntando, mas e aí, como é que é essa história? Tem alguma chance de o Gilberto ser contratado? Ele falou, Nicola, o Gilberto não vive um mundo, não vive uma fase espetacular por aqui não, tá? Os caras até olham com alguma desconfiança. O problema é fazer o Gilberto caber dentro do orçamento do Cruzeiro. Gabriel Poveda, que foi o artilheiro da Série B com 19 gols em 33 jogos pelo Sampaio Corrêa, ele pertence ao Alverca de Portugal, time da terceira divisão de Portugal. Não acho nenhuma chance dele voltar para Portugal para jogar na terceira divisão, inclusive continua de férias no Brasil. Ele foi especulado no São Paulo, foi especulado no Grêmio, foi especulado como reforço do Cruzeiro, tá? Estava conversando hoje cedo com uma pessoa que trabalha no Alverca e perguntei se tem alguma proposta de clube brasileiro, que petar. A pessoa falou, Nicola, a única proposta oficial que a gente tem em mãos hoje é do Grupo City. Eu falei, opa, o Bahia tá atrás. Ele falou, não é o Bahia, é o Bolívar. Eu falei, sério? Sério. O Grupo City, por meio do Bolívar, fez uma proposta oficial e as partes estão conversando. Eu até lamentei com a pessoa, falei, poxa, mas em vez do cara ficar no Brasil, podia fazer sucesso. Eu gostei do Poveda, achei que ele reúne bons atributos, né? Mas não existe a possibilidade real de o Poveda se mudar para o futebol boliviano. E ele jogaria no clube onde estava o Antônio Carlos Zago até outro dia. Pedro Martins, para que ele possa participar com a gente em qualquer programa desse. Algumas atualizações, Matheus Davó. Queria contar um pouquinho sobre o Matheus Davó. Reforço do Cruzeiro, contrato em definitivo de no mínimo 3 anos. O Cruzeiro vai desembolsar algo na casa dos R$700 mil para comprá-lo em definitivo do Corinthians. Vai ficar com 60% dos direitos, o Corinthians com 40%. A dúvida que eu tenho, e até queria contar com a ajuda de vocês, é se vale a pena você abrir mão do Edu por um ano, por algo na casa de 550 mil e gastar 700 mil no Matheus Davó. O Edu não entrega mais do que o Matheus Davó. É óbvio que o Edu teve a chance de ouro da carreira dele, ele vai jogar nos Emirados para ganhar 3 vezes o salário dele, já é um cara veterano, indo para a reta final da carreira, enfim, imagino que ele tenha feito força para se mandar, mas mesmo assim, eu não consigo concordar. O Cruzeiro que já buscava um centroavante de peso porque não tinha no Edu um cara de primeiro nível, agora continua buscando porque não é o Davó que vai resolver os problemas. Você já ouviu falar sobre Tomás Pochettino, meio atacante argentino, 26 anos de idade. Ele virou alvo de uma disputa entre clubes brasileiros, de um lado o Fortaleza, do outro Cruzeiro. Atleta que pertence ao Austin dos Estados Unidos e esteve emprestado ao longo da temporada de 2022 ao River Plate. A passagem não foi das melhores. Com a missão de substituir o Nátio Fernandes, ele acabou fracassando, foram 24 jogos, 1 gol e 2 assistências. Apesar disso, ficou com moral entre os clubes brasileiros. E posso assegurar para vocês, baseado no que eu ouvi do presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, de que as tratativas entre o Fortaleza e o Austin para um empréstimo de uma temporada estão bastante avançadas. A ideia do Fortaleza é pagar uma compensação financeira para ficar com o jogador por 1 ano, e em caso de compra em definitivo já se estabeleceu o valor. Ele chega para o lugar que era de Lucas Lima, meio atacante que pertencia ao Palmeiras e estava emprestado ao Fortaleza e que nunca conseguiu decolar com a camisa do Leão do PC. Só para arrematar sobre o Pochettino, o Austin chegou a pedir pro River Plate 3,5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. O negócio com o Fortaleza, pelo menos por enquanto, não é de compra e sim de empréstimo. Bora mudar de assunto e falar sobre Matheus Davó, reviravolta em relação ao atacante do Corinthians. Matheus Davó, que na virada do ano, ou melhor, no finalzinho de dezembro, esteve muito perto de virar reforço do Cruzeiro. Houve um desentendimento entre Cruzeiro e Corinthians, o negócio acabou melando, mas nos últimos dias as tratativas foram retomadas. O Davó já está em Belo Horizonte, passando por exames médicos para assinar um contrato de pelo menos 3 temporadas. Importante contar que o Cruzeiro vai pagar uma pequena compensação financeira ao Corinthians, algo na casa dos R$700 mil, pela liberação do jogador. Davó tinha contrato com o Corinthians até dezembro de 23. Divisão dos direitos econômicos. O Cruzeiro passa a ter 60% dos direitos, o Corinthians vai ficar com outros 40%.
fato de o Davó estar chegando não significa que o Cruzeiro abre mão da busca por um outro camisa 9. O Davó chega como um atacante para auxiliar. O camisa 9 titular ainda não foi contratado. O Cruzeiro quer alguém de bastante nome, de bastante peso. Só para completar, Matheus Davó, 23 anos de idade, temporada passada pelo Bahia com 40 jogos, 10 gols e 4 assistências. Quero falar agora sobre o Cruzeiro e a busca por um centroavante. O Cruzeiro negociou recentemente o Edu, que vai jogar por empréstimo num time dos Emirados Árabes, negócio de apenas R$550 mil. Se esse time árabe quiser ficar com o Edu em definitivo, vai precisar desembolsar mais 3,5 milhões. Diante desse cenário, o Cruzeiro foi ao mercado de forma desesperada para fechar com os centroavantes. O Matheus Davó está contratado, chega ao custo de mais ou menos R$700 mil. O Cruzeiro passa a ter 60% dos direitos, o Corinthians fica com 40% de uma venda futura, mas não deve parar por aí. O Cruzeiro quer um centroavante de primeiro nível, alguém que possa ser titular absoluto. Nome do Matheus Poveda, centroavante de 24 anos de idade, que fez sucesso com o Sampaio Corrêa na temporada de 2022. Ele foi artilheiro da Série B. Poveda foi sugerido ao Cruzeiro, que estuda as possibilidades de levar essa história adiante. Ainda não há proposta, ainda não há nem a confirmação do interesse, só uma análise do centroavante, que já passou por alguns clubes brasileiros e hoje tem seus direitos econômicos presos ao Alverca, time da terceira divisão do futebol português. Está completamente descartada a possibilidade dele jogar em Portugal, especialmente na terceira divisão. Seria uma alternativa interessante, embora o Cruzeiro sonhe com nomes de mais peso, de mais experiência, um deles o Gilberto, que vive os últimos meses do contrato no Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, muito perto de contratar um zagueiro da seleção paraguaia. Trata-se de Bruno Valdés, 30 anos de idade, passagem bastante marcante pelo América do México. Por lá ele disputou 226 jogos com 27 gols. Não houve acordo para a renovação do contrato entre as partes e o Valdés está analisando as possibilidades. Segundo o seu empresário, que atende pelo nome de Pedro Aldave, são 3 as maiores alternativas, as melhores chances. Uma delas do próprio Cruzeiro. Declaração do Pedro em uma entrevista a um programa no Paraguai faz o seguinte, abre aspas: faz tempo que o Cruzeiro quer o Bruno Valdés e é um dos times interessados. O América, time mexicano, não vai renovar o contrato e ele quer mais tempo para voltar à seleção paraguaia de futebol, fecha aspas. A maior dificuldade do Cruzeiro hoje é equacionar a questão financeira. No México, o Valdés ganha muito acima dos R$300 mil por mês, colocados como teto salarial na Raposa. Só a título de comparação, isso equivale a mais ou menos menos de $60 mil. Por lá ele ganha um salário bem superior a esse. Mas tem algo que joga a favor do Cruzeiro. A esposa do Valdés, a Mag Duarte, nos últimos dias curtiu uma série de publicações no Instagram que falavam a respeito da chance de o Valdés se tornar reforço da Raposa em 2020. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance.